Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, parabéns por estar aqui dedicando um tempo para o seu aprendizado, porque isso é muito importante, pois estamos ainda nessa série Professora de Valor. Eu sou Rafaela Ferreira, eu sou professora de História da Arte do Ensino Médio, coordenadora pedagógica, arquiteta e urbanista e terapeuta comportamental. E o meu objetivo é ensinar professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. Então hoje nós vamos ter um tema muito especial para você, professora. Esse tema eu gostaria de saber o que você acha dele. Professora, quem se dobra não quebra. Mas que dobrar é esse e que quebrar é esse também? Então, como começamos a falar na nosso encontro passado, né, demos um pequeno spoiler ali, hoje nós vamos falar de um tema que está meio que na boca de todo mundo, meio que na moda, mas o que isso impacta e é verdadeiro no nosso dia a dia, na nossa profissão como professora. Então, antes de mais nada, deixa eu te fazer essa pergunta para você, para a gente poder entrar no tema especial, tá? Professora, as situações do dia a dia têm te quebrado ou têm te dobrado? Eu vou repetir, tá? Professora, as situações do dia a dia têm te quebrado ou têm te dobrado? E eu vou começar então com um provérbio chinês. Provérbio chinês é bem interessante, né? Porque eles dizem muitas verdades e nós vamos absorvendo isso de uma forma bem interessante também. Olha só, o bambu que se curva é mais forte que o carvalho que resiste. Vou continuar aqui para você poder entender o provérbio, então, e você vai pensando comigo. Uma das principais lições do bambu é em relação à sua capacidade de resiliência. Mesmo com a mais suave brisa, é impressionante notar como os troncos do bambu balançam. Mesmo estando fortemente enraizados, o bambu se deixa levar pelo movimento do vento, nos mostrando que mesmo com a sua fundação sólida, ele é leve e flexível. Conforme o vento vai mudando, o bambu vai mudando também. E o bambu nos ensina que a vida flui bem melhor quando temos resiliência. Esse é o provérbio chinês que eu acabei de ler aqui para você. Quando a gente pensa em resiliência, e é uma palavra que a gente ouve e tem ouvido bastante, mas muitas vezes nós não entendemos esse processo de forma muito clara nas nossas vidas, ainda mais dentro do ambiente escolar. Por quê? Porque muitas vezes nós confundimos a tal da resiliência com a tal da resistência. Quando você resiste, o que acontece? Dói. Quando você é resiliente, você deixa o processo acontecer, vou falar da verdade, você sente ele, muitas vezes sofre com ele também, mas você logo está no seu estado original o mais rápido possível. Eu amo artes marciais. Gosto muito mesmo. Inclusive, pratiquei Tai Chi Chuan por alguns anos. E uma das práticas do Tai Chi é exatamente essa, professora. É uma arte marcial, é uma luta o Tai Chi Chuan. Mas se você olha hoje em dia, parece muito mais movimentos suaves que foram adaptados, inclusive para benefício de corpo, mente e respiração, né? E eles falam corpo, mente e espírito, para você se concentrar naquilo que você está fazendo, porque se você quiser fazer duas coisas, não dá. Você cai, você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Isso é muito saudável. Mas uma das coisas que eu queria mostrar agora para você, uma das técnicas, é exatamente isso, essa, como arte marcial, como uma luta. O seu adversário vem, você deixa com que a força dele impacte você, ele dobra, a hora que a força dele cai, você vem. E aí você o derruba, né? Você
vence, você volta para o seu estado original. Muito diferente do seu adversário vir e você tá aqui e ele ficar batendo, e ele ficar te afrontando, e ele ficar te machucando. Você simplesmente deixa vir, absorve a força e depois você devolve a força que já veio e já passou por ali. Isso é algo fantástico. Isso me faz lembrar muito sobre o bambu. Aquele vendaval vem, o bambu vai e depois ele volta. E muito diferente de algumas árvores frondosas e magníficas, que eu também amo de paixão, mas com muito impacto, muitas vezes elas caem e não conseguem retornar ao seu estado original. Então a resiliência, ela tem muito a ver com isso que nós estamos conversando agora e com o que eu quero mostrar para você também, professora. Porque o que foi essa pandemia que nós vivemos e o que isso causou de impacto para as nossas profissões como professoras. Porque isso não causou impacto só para nós como profissionais, mas causou impacto também para os nossos alunos, para os pais dos nossos alunos, para as famílias dos nossos alunos, para a educação como um todo, porque você não vai falar para mim que esses 2 anos de pandemia, os alunos que nós recebemos agora no presencial, eles são os mesmos. Não são. Eles estão aprendendo de novo a conviver em sociedade, porque muitos ficaram reclusos o período todo de pandemia. Inclusive alguns, em especiais, que tinham algum tipo de comorbidade, principalmente respiratórias, os pais protegeram esses filhos para que realmente ficassem em casa. Eles precisaram aprender a assistir aulas online, precisaram aprender muitas coisas, assim como nós também precisamos a aprender muitas coisas, a dar aulas online, a controlar a sala virtualmente, o aluno lá, eu aqui e assim por diante. Eu vivi isso. Você, como professora de Fundamental 1 e infantil, você provavelmente tinha as camerazinhas todas ligadas ali, porque os alunos queriam conversar com você. Nós, professores de Fundamental 2 e ensino médio, nós tínhamos todas as câmeras ali desligadas, porque os alunos não queriam nem que a gente os visse. O mesmo período, momentos diferentes, situações diferentes, criando então em nós o quê? Uma resistência ou uma resiliência? Eu conto para vocês, sim, porque eu acompanhei esse processo todo, estando ali na parte administrativa, na coordenação de escola, eu acompanhei professores que resistiram tanto, mas resistiram tanto a esse processo que deixaram de dar aulas. E também conheço magníficas professoras e professores que foram se adaptando de tal forma que evoluíram muito na sua destreza ali com o computador, com aulas online, isso e aquilo, e agregaram isso ao seu método de ensino. Então, quando nós olhamos para resiliência ou para resistência, a minha pergunta é, professora, você está sendo resistente ou você está sendo resiliente? Como que você tem lidado com as situações que acontecem no seu dia a dia? Porque a resiliência, ela é uma palavra que vem do latim e muito usada, né, pela física. Aonde é? Se a gente pegar o que é a resiliência, é o objeto, né? A gente usa muito a questão da mola, é o objeto passar por forte pressão, imagina uma mola, um objeto passar por forte pressão e depois voltar para o seu estado original. Mas para ser mais objetivo aqui conosco, eu gosto muito de usar o exemplo de uma esponja de lava-louça. Porque você é professor, eu também sou, a gente tem aí as nossas atividades no dia a dia, mas a gente chega em casa e vai lavar uma louça, não é verdade? Tem lá uma loucinha para lavar. Aí você pega a esponja, quando você pegar a esponja agora, você vai lembrar da resiliência. Porque nós pegamos a esponja, ela está lá no seu estado natural, seca,
seca e ela tá lá em cima da pia, sequinha no seu estado natural. Aí o que que a gente faz com ela? A gente pega, coloca detergente. Já mudei o seu estado natural. Aí eu ponho ela debaixo da água, deixei ela mais pesada ainda e agora encharcada. Mudei o seu estado natural. Aí eu pego essa esponja e fazendo força, eu vou fazer o quê? Eu vou friccioná-la contra aquilo que eu quero limpar, contra o meu prato, o meu copo, o meu talher, eu estou ali, minha panela, eu estou friccionando ela ali. Ela está sofrendo pressão. Se não bastasse isso, eu vou pegar aquela minha esponja, depois que eu deixei tudo limpinho, eu vou pôr ela debaixo da água de novo e vou fazer o quê? Espremer. Eu pelo menos espremo a minha esponja assim, ó, até acabar a água que tem nela. Aí eu espremo ela, que ela cabe na minha mão. E aí depois eu abro, ela ainda está úmida, e eu coloco ela ali no lugarzinho para que ela possa secar. Isso é resiliência. Eu saí do meu estado natural de esponja, passei por todo esse processo de pressão e voltei para o meu estado natural. A mola é isso também. Apertei a mola, apertei, ela sofreu pressão, alta pressão, e aí, a pressão acabou, ela volta para o seu estado natural, ela volta para o seu estado original. E quando a gente fala disso para nós, o que é ser resiliente, então? O que é ser resiliente? Quando nós estamos falando de pessoas, é entender que a resiliência é a capacidade que nós temos de lidar com os nossos próprios problemas, de vencer os obstáculos, não cedendo à pressão, não deixando que a pressão nos desestabilize, seja ela qual for. A resiliência demonstra, sim, a capacidade que nós temos de ser fortes emocionalmente, mesmo sob pressão. Então, se eu estou passando por pressão, eu preciso ter técnicas, eu preciso ter ferramentas para passar por aquele momento, me mantendo o mais equilibrada possível. Porque a vida não é uma linha reta. A nossa vida emocional, ela é sempre uma balança, é sempre uma gangorra, porque nós estamos envoltas de muitos sentimentos. Nós sentimos diversos sentimentos no nosso dia a dia, ainda mais nós, né, professora, que vivemos com 40, com 30, com 16 alunos ali todos os dias. E os mesmos alunos ainda, né? Todos os dias, os mesmos alunos. 200 dias letivos nós vivemos com eles. Vivendo com assuntos diferentes, histórias diferentes, conhecimentos diferentes, desenvolvimentos diferentes. Haja resiliência. Então, nós estamos ali, ó. Temos que manter esse equilíbrio e não viver nessa gangorra que nós muitas vezes vivemos. Não é mesmo? Então, como é que nós vamos manter isso? Sendo resilientes. Então, independente da pressão, se está muito pressionado aqui, eu tenho que ter estratégias desse lado para poder equilibrar. Se está muito pressionado aqui, eu tenho que ter estratégias desse lado para poder equilibrar. Então, a resiliência é o desenvolvimento dessas estratégias emocionais que eu vou tendo, eu vou adquirindo para poder lidar com as pressões do dia a dia. Você sofre pressão, eu também sofro. Então, nós precisamos aprender a sermos resilientes. Ser resiliente exige esforço. Praticar Tai Chi Chuan e esperar vir, e aí entender a força e poder depois voltar ao meu equilíbrio sem cair ou sem me desequilibrar, exige força, exige esforço, exige concentração naquilo que eu estou fazendo e principalmente senso de presença. Exige esse senso de presença. Então, você já desenvolveu a resiliência? Eu posso perguntar para você, professora, você está desenvolvendo a sua resiliência? Porque desenvolver resiliência também é um processo. Nós não desenvolvemos resiliência de um dia para o outro, não desenvolvemos resiliência uma única vez só na vida. O vento vem no bambu e o bambu vai e volta, não é uma vez só na vida, não. É várias vezes. Não é só uma vez no dia também, não. Às vezes são várias vezes no mesmo dia.
Não é isso? Você vai lavar a louça? Não é uma vez no dia. Às vezes são várias vezes que você pega a sua esponjinha lá de lavar louça e você vai lavar a louça. E ela tem que voltar para o seu estado original. Então, a minha pergunta para você agora, professora, é essa. Eu gostaria que você respondesse e pensasse nela. Você funciona bem sob pressão? Como você reage quando você está sob pressão? Você corre, chora, você encara, você faz o quê quando você está sob pressão? Paralisa? Você tem uma avalanche de sentimentos que você não sabe lidar? Você tem pensamentos disfuncionais ou pensamentos que, ao invés de te ajudar, mais te prejudicam? Você tem dores de estômago? O intestino desanda? Você sente muitas dores nas costas, você sente palpitação, você sente falta de ar, dores de cabeça. Como é que você lida sob pressão? Olha, tudo isso que eu falei aqui são relatos de professoras que eu escuto e muitas dessas coisas estão descritas em pesquisas, inclusive. Insônia, né? Dores musculares e tudo mais. Tudo isso tem a ver com o nosso ser porque nós somos únicas. Então, quando você pensa também em resiliência, eu gosto muito de praia, eu gosto muito de mar. E aí, eu gosto bastante de pensar quando a gente vai para a praia, sabe? Quando você está lá na praia e tal, você está pulando onda, e numa distração ou outra vem uma onda e te dá um caldo, assim, e aí você tem que se refazer e levantar, né, arrumar o biquíni e tudo mais, lá você tem que levantar porque a onda veio. Aí a onda veio, mal você se levantou, vem outra e te derruba de novo. Aí você se levanta de novo, aí você pula até mais alto para outra que está vindo não te derrubar de novo. Então, ser resiliente é mais ou menos isso. Então, por isso que eu trouxe esse quadro hoje aqui, ó. Tô mostrando o quadro antes do nosso horário, mais ou menos, mas eu queria deixar ele aqui hoje, porque hoje eu tenho mais umas coisas para te contar. Uma história bem legal, daqui a pouco eu vou te contar também sobre resiliência e que acontece na natureza. Então, esse quadro aqui é do pintor Ivan, não vou me arriscar a falar o nome dele, mas posso até, vai, é Aivazovsky, ele é russo, tá? Um pintor que viveu de 1817 a 1900, um pintor muito importante na época do romantismo, porque a gente não vai romantizar aqui resiliência, não. A gente vai mostrar que a resiliência é uma habilidade a ser adquirida, você vai trabalhando e vai aprendendo cada vez mais a desenvolver isso. E hoje eu vou te dar uma ferramenta, inclusive, que te ajuda a desenvolver a resiliência, tá? Então, aqui quando eu olho para esse quadro aqui, tá, de Ivan, você olha a perfeição, né, do romantismo, a pintura aqui é magnífica. E tem um barco aqui que está praticamente ali buscando a sua resiliência para não afundar, né, para se dobrar e não para quebrar ali. E ali está o barco. Ivan, ele deixou mais de 6.000 quadros pintados nesse período de vida. E a maioria dos seus quadros são todos sobre obras marítimas. Então, por isso que eu trouxe também para a gente ir fazendo essas analogias. Faz analogia da esponja, faz analogia do mar, da arrebentação, quando você está pulando ali as ondas, o quanto que você já aprendeu a ser resiliente nesse sentido também. Eu vou trazer mais um exemplo daqui a pouco, para quem gosta aí dos elementos naturais, eu vou trazer também, falamos sobre o bambu, também que é resiliente, para a gente poder fazer essas analogias e entender o quanto que nós também temos que ser resilientes no nosso dia a dia, professora. O pai chegou ali, falou uma coisa para você, quanto que eu vou deixar a fala dele me atingir? Quanto que eu vou absorver isso e deixar dissolver? Não preciso devolver, uma colega de trabalho falou alguma coisa ali para mim, o quanto que eu vou absorver isso? Quanto que eu vou permitir que isso me faça mal ou não? Quanto que eu vou entender o que é meu, o que não é, absorver, agir com sabedoria e depois poder argumentar? Quando um aluno fala alguma coisa para mim ou age de uma forma meio equivocada ou fala com algum desrespeito, o quanto que eu vou absorver isso, esperar, me tranquilizar para poder depois instruir o aluno e não reprimir o aluno ou então avacalhar ele perante a sala.
Como é que nós usamos a resiliência? Porque a resiliência não é só nos momentos de grande pressão, no momento que você ali está decidindo se você vai ou não continuar no emprego, se você vai ou não mudar de cidade, se você vai ou não mudar de escola, se você vai ou não casar, se você vai ou não fazer outras coisas. Não é só nesse momento. A resiliência também, ela se faz por acúmulos de muitas coisas que vão te acarretando, e a hora que você olha, você está ali totalmente sobrecarregada, vivendo sobre uma enorme pressão que você mesmo se colocou. Então, é muito importante que nós tenhamos também essa consciência. Então, a resiliência nada mais é do que a capacidade humana de superar as adversidades. E nós temos adversidades todos os tempos, transformando os nossos momentos que são difíceis em oportunidades de aprender, crescer e mudar. Tá? Tem pessoas, sim, resilientes, que vão usando esses seus momentos de adversidade para poder aprender, mudar, se fortalecer, amadurecer e se tornar pessoas dóceis, pessoas que aprendem e ressignificam ali situações fantásticas. Imagina a sua esponja de lavar louça, professora. Imagina ela, se você pega ela lá e ela fosse falar com você, o que aquela esponja falaria? Vai dizer, olha, eu tô aqui limpinha e você vai me pegar, vai colocar aí detergente que me bagunça toda, depois vai me deixar toda molhada e vai ainda me passar num negócio sujo? Ah, não quero isso não e tal. Imagina só. Imagina, tua esponja fez todo o processo, depois você coloca lá, ela tá lá para fazer o serviço de novo. É uma analogia besta que eu fiz, mas tá valendo a pena, porque eu sei que você, quando olhar na sua esponja, você vai lembrar que ela é resiliente, não vai ter como. Não vai ter como você não lembrar que sua esponja é resiliente. É a esponjinha sua lá de lavar louça. E aí, muitas vezes, a gente acha que tomar porrada, tomar pancada é aquilo que nos faz ser forte. É o que nos faz ser resistentes. E a resistência, ela muitas vezes não, né? Ela sempre nos machuca, ela nos transforma em pessoas fortalezas e não fortes emocionalmente, ela nos faz ficar na retaguarda, na resistência, ela também nos faz, muitas vezes, sermos duros com os outros e conosco mesmo. A resiliência faz com que você pegue a pressão, aquilo que aconteceu, absorva da melhor forma e depois resolva isso, ou devolva de uma forma sábia, ou então espalhe essa força para onde ela tem que ir. É muito diferente, porque muitas pessoas que são resilientes, elas transformam, professora, a adversidade em calma, confiança, paz, gratidão, alegria e amor. Conhece pessoas assim? Que passaram por adversidades e ao invés de se tornarem pessoas ranzinzas, rabugentas, que ficam reclamando de tudo e de todos, elas se tornaram pessoas dóceis, amorosas, alegres, sensíveis, empáticas. Agora eu te pergunto, professora, quem você quer se tornar? Uma pessoa ou uma professora rabugenta, ranzinza, aquela chata que ninguém quer ficar perto? Ou você quer ser aquela professora amorosa, alegre, paciente, querida? Mas isso não significa que essa pessoa que é assim não passou por pressões, ela só aprendeu a ressignificar através da resiliência. E a resiliência não é natural, não é natural. Ela é aprendida. Também ela não é imediata. Isso aconteceu, agora eu vou ser resiliente pro resto da vida. Não é natural e não é imediata. Ela é construída. Você vai construindo a resiliência no processo que você vai aprendendo a trabalhar
com o estresse, a pressão do dia a dia. Mas para isso, você precisa ser amparada, sim. E amparada como uma semente. E por isso que existe método para isso. E um método é esse aqui, é o semear. O semear é o método que nós desenvolvemos, onde você aprende a sentir as suas emoções básicas, a entender os seus pensamentos, e que são muitos, e que também te fazem passar por pressão. É onde você aprende a mudar os seus valores, aqueles valores que te limitam a prosseguir as suas crenças limitantes, a escolher novos caminhos e fortalecer as suas decisões, a agir em prol dos seus objetivos e a lidar com a procrastinação e realizar aonde você alinha os seus sonhos com o seu objetivo, com os seus objetivos de vida. Então, esse método aqui, por isso que ele começa por uma semente, né? Por isso que é semear, é onde você aprende a gerenciar as suas emoções todos os dias. Olha a minha camisa aqui, ó. Raiva, alegria, medo, tristeza, todos os dias gerencio. Não é uma vez ou outra, não é um dia sim, um dia não. Não, todos os dias eu gerencio os meus sentimentos, as minhas emoções básicas. Todos os dias. Todos os dias eu preciso entender os meus pensamentos, quais os caminhos eles estão me levando e por que eles funcionam dessa forma. Todos os dias eu tenho que olhar para as minhas crenças e os meus valores e entender quais me fortalecem e quais não me fortalecem. Todos os dias eu tenho que escolher as decisões que eu quero para a minha vida. Todos os dias eu faço escolhas de viver um bom dia ou até mesmo de não viver um bom dia. Todos os dias eu preciso agir em prol dos meus objetivos e todos os dias eu preciso alinhar os meus objetivos com o meu propósito de vida e assim ser uma pessoa realizada. Isso é o ciclo de excelência emocional. E isso aqui, professora, é um método. E você sabe que o seu aluno, ele aprende quando ele faz lição de casa, porque o seu aluno só ouvindo você dar aula, ele não vai aprender. Ele não vai aprender. Por isso, professora, que ter um método para poder seguir é extremamente importante. E eu falei para vocês que eu vou contar uma história que eu assisti no National Geographic, estava assistindo televisão, e vi a história das girafas. E isso me chamou muita atenção, mas muita atenção mesmo. E eu vou relatar aqui para vocês, tá? Para vocês poderem observar o que acontecia. Na savana da África, eu estava assistindo um documentário lá e nasceu um bebê girafa. E com aquelas pernas finas e compridas, e logo depois que ele nasceu, ele fez um esforço, aquele bebê girafa fez um esforço danado para ficar em pé. Ele fez um esforço para ficar em pé, ele conseguiu ficar em pé com as suas perninhas tremendo. Aí a mamãe girafa foi lá e com o pescoço dela e derrubou o bebê girafa no chão. Aí, daqui a pouco, eu vou observando o documentário, aí o bebê girafa de novo, ele começa a se levantar, ele se põe em pé, a mamãe girafa vai lá com o pescoço dela e derruba o bebê girafa de novo no chão. E isso ela foi fazendo vários e vários momentos do dia. E aquele documentário mostrando isso para mim. E aí eu falava, nossa, mas por que isso, né? E lógico que tinha todo um motivo para isso, mas eu iria descobrir depois. E então, ia passando o desenvolvimento do bebezinho girafa, e aí ele já estava até mais forte para ficar em pé, e ele ficava em pé, ela, derrubava ele. E aí passava mais um pouquinho, ele ficava em pé mais rápido, ia lá e derrubava o bebê girafa. Até que um dia, o que aconteceu? Aquele bando ali de girafas foi atacado por leoas. E o que aconteceu com aquele bebezinho girafa? Aquele bebezinho girafa conseguiu levantar tão rápido e sair correndo do ataque daquelas leoas, enquanto as girafas maiores ali protegiam
né, todo ali, as demais girafinhas, e o bebê girafa, ó, pernas para quem te quero, levantou rapidinho e correu, levantou e correu. Então, quando depois a conclusão, né, desse documentário que eu assisti, o que mostrou para mim e também ali para quem mais estava assistindo, é que a resiliência que a mamãe girafa estava criando no seu bebê girafa. O bebê levantava e ela derrubava e ele tinha que levantar de novo. Ela levantava, a mamãe derrubava, ele tinha que levantar de novo. Ele levantava, a mamãe derrubava, ele tinha que levantar de novo. Isso só foi criando nesse bebê girafa a agilidade de resiliência, de se colocar de novo no seu estado original o mais rápido possível. Ele tinha que ficar em pé o mais rápido possível, ele tinha que ficar em pé o mais rápido possível. Por quê? A mamãe girafa sabia que no momento necessário, no momento de perigo, ele ia se colocar em pé e ia salvar a sua própria vida. E foi assim que fez. Então, por isso que a resiliência acontece assim como essa girafinha. É a capacidade que nós temos de não morrermos diante das adversidades da vida. A girafinha, o bebê girafa, não morreu diante dos ataques das leoas. Saiu correndo, não teve esse prejuízo nesse sentido, né? Então, nós também precisamos aprender a não nos desfalecermos diante dos prejuízos da vida. Pressões vão acontecer, você vai sofrer pressão, tá, professora? Eu já estou falando para você, eu também vou sofrer pressão, todos nós vamos sofrer pressão, quer seja no nosso dia a dia ali na escola, com a nossa sala de aula, ou com o nosso corpo diretivo, ou então nas nossas famílias, nós vamos sofrer pressão. Isso é natural, nós vamos sofrer. Cabe a nós sermos resilientes, aprendermos a sermos resilientes para poder lidar com essas pressões da forma mais adequada possível e assim voltarmos ao nosso estado original o mais rápido possível. Tá? Eu tenho aqui alguns depoimentos de algumas professoras que passaram e passam por esse processo, por esse desenvolvimento do método Semear, e aí colocaram esse depoimento aqui. Uma delas foi a Jasmine, e ela coloca assim: isso me ajudou a pensar antes de agir. E estou sabendo lidar melhor com as situações e agindo de forma mais adequada. Então, ações, atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia, o pensar um pouquinho antes de responder, isso também nos faz ser resilientes. Olha só, esse aqui da Suelen, ela colocou assim, ó: ao me analisar e ter autocontrole, comecei a me sentir melhor e ver que eu tenho capacidade, me sinto mais calma, mais centrada. A comunicação mudou e a preocupação com o outro também. Vamos lá. Agora eu quero mostrar para vocês, para a gente poder olhar para esse quadro, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, mas como é que eu vou ser resiliente? Primeiro, a gente aprende a ser resiliente com uma postura consciente. Eu preciso ser consciente das coisas que eu estou fazendo. Então eu vou mostrar uma técnica agora, se você quiser pegar teu caderno aí, você anota. Por isso que nós somos, né, a empresa dos 25 segundos, e quando eu brinco com você, professora, e eu falo assim, 25 segundos é tudo o que você precisa, realmente 25 segundos é o que você precisa. Porque hoje eu vou ensinar vocês o poder dos 25 segundos. O que é os 25 segundos? Quando você era criança, você já ouviu a sua avó falar assim, tá nervoso? Conta até 10. Você já ouviu isso? Minha avó falava, tá nervosa? Conta até 10. E aí a gente, quando era criança, a gente contava mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Às vezes a gente era turrona, teimosa, falava assim, vó, já contei e não passou, né? Mas às vezes, quando a gente estava entretida ali com a brincadeira e alguma coisa, a gente contava até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e passava, né? Nossa avó tinha uma certa sabedoria. Estudos comprovaram, depois de alguns tempos, estudos comprovaram que não é até 10 que nós temos que contar. Adivinha quanto que nós temos que contar? Nós temos que contar até 25. 25 a 30 segundos. Então, como eu gosto do número 25, nós vamos contar até 25.
Por quê? Porque estudos já demonstram que 25 segundos é o tempo aproximado, que o nosso cérebro necessita para receber uma informação e processá-la. E aí, quando nós recebemos essa informação e processamos antes de reagir imediatamente, nós temos então esse tempo para que essa informação seja absorvida, processada, repensada, de tal forma que nos possibilite agir com sabedoria e inteligência emocional. Se nós fizermos ao contrário, nós somos levadas a agir diante da impulsividade, sentimentos enfurecidos, e nós temos grandes chances de fazermos coisas erradas e nos arrependermos depois. Mas isso é só o começo para nós aprendermos a sermos resilientes e a desenvolvermos a nossa força emocional. Então, o que acontece aqui? E eu uso essa técnica no meu dia a dia de aula. Eu uso essa técnica e faço combinado com os alunos. Eu falo para eles, eu falo o seguinte, olha, quando vocês estiverem conversando muito, quando vocês desestabilizarem o andamento da sala de aula, eu simplesmente vou ficar em silêncio e vou esperar 25 segundos, porque é o tempo que eu vou precisar me recompor mentalmente e emocionalmente para não falar algumas palavras que vocês talvez não precisem ouvir. Então, às vezes eu estou dando a aula e algum aluno está falando ou isso e aquilo, eu paro e aí a classe fica muda. E aquele que estava conversando, aquele que estava atrapalhando a sala, um aluno já cutuca e fala, para de falar. Mas eu vou me recompondo, eu vou me reestabilizando para continuar a minha aula aonde eu estava e assim não ficar emocionalmente desestabilizada. E como é que eu faço isso? Simples assim, é não pensar em nada. Quando alguma coisa, alguém vem para você e você precisa, você tem aquela vontade de responder e você sabe exatamente esse momento. Ou então você está dando aula e ali alguém te tirou do sério. Antes de você dar o bate-pronto, bateu e já reagiu, sabe? Bateu e tomou aquele negócio assim que não funciona, você simplesmente para e conta até 25. Eu gosto de ficar imaginando os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou contando mentalmente, nem preciso contar alto. 8, 9, 10, 11, 17. Vou contando. Não conto como The Flash. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25. Não. Eu vou contando os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu fico pensando no problema? Não. Eu fico pensando no que aconteceu? Não. A minha mente já está pensando, ela já está processando. Eu simplesmente estou dando aquele tempo para que a minha mente processe da forma dela aquilo que aconteceu, ache recursos ali, e ali eu vou só me concentrando em mim, respirando, e 25... E aí eu me sinto e falo assim, vale a pena responder? Não vale? Vamos continuar? Então vamos lá. Dentro de sala de aula eu faço assim. Faço assim em todos os outros momentos? Em alguns outros momentos, quando eu escuto alguma coisa, o que eu faço? Muitas vezes eu conto até 25. Sabe quando você pode contar até 25? Olha só um exemplo super prático para você, professora. WhatsApp. Quando você lê o WhatsApp e tem lá uma mensagem de um pai... Ai. Aí aquilo te desestabiliza, você não sabe se você responde, se você não responde, o que você faz, o que você não faz. Ou então não de um pai, da coordenadora, ou do diretor, ou sei lá de quem. E aí você, ou do seu cônjuge, qualquer um. Mas aí você olha lá, aí você tem aquela vontade de responder na hora, porque você ficou enraivecida do que você leu ali. Conta até 25 antes de responder. Conta. Lê de novo depois. Aí você vai pensar, vale a pena responder? Não vale a pena responder. Vale a pena eu... Não, acho que não. Bom, já me compus aqui, vamos lá, vida que segue, deixa aqui, depois eu vou responder de uma maneira melhor. Entende isso, professora? Porque muitas vezes a gente está tão abarrotado de todas as coisas que nos acontecem, que a gente pega, lê uma coisa e já quer responder de imediato.
Oh, dá 25 segundos para uma resposta de WhatsApp, professora. Você vai ver o quanto isso vai fazer bem para o seu estado emocional e quanto que isso vai trazer em você uma das habilidades para você ser resiliente, porque a resiliência é você voltar ao seu estado emocional o mais rápido possível. Quer tempo melhor do que voltar para o seu estado emocional do que 25 segundos? 25 segundos, professora, é menos de 1 minuto. Não dá nem 1 minuto. É menos de meio minuto. Então, você quer voltar para o seu estado emocional em 25 segundos? Use essa técnica. É uma técnica, porque eu falei para você que a resiliência, ela tem que ser desenvolvida, ela tem que ser aprendida. É como nós aprendemos a lidar sob pressão. Essa é uma das técnicas. Isso é só um titiquinho do que você pode aprender com esse método aqui, o semear. Isso é só um titiquinho daquilo que você pode aprender quando você realmente quer ser forte emocionalmente. Por isso que eu ensino professoras a serem fortes emocionalmente em 25 dias. Então, professora, tá aí, tá? Antes de mostrar a minha frase preferida para vocês, tá aqui, olha só. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, professora. 25 segundos pode salvar o emprego de muita gente, pode salvar o relacionamento de muita gente. 25 segundos pode salvar a sua vida emocional em muitos momentos. Então, se inscreve no canal, dá o seu like aqui, compartilha, deixa o sininho ativado para você receber as notificações quando a gente coloca vídeo aqui, porque sempre tem vídeo, tá? E aqui, ó, segue nas nossas redes sociais, tanto podcast, quanto Instagram, quanto Facebook, Rafaela Ferreira 25 segundos, e você nos encontra lá, porque, professora, 25 segundos é tudo o que você precisa.